Eu sou Juliana Pacheco, técnica administrativa aqui do Cefet. Já há uns 15 anos, eu entrei no Cefet em 2006 e estou aqui hoje para poder contar um pouquinho para vocês sobre o processo que foi a escrita do livro Narrativa de Vida dos Trabalhadores Terceirizados do Cefet-MG. Bom, antes disso eu vou me apresentar. Eu atualmente sou chefe do Departamento de Arte, Design e Tecnologia e coordeno o programa de extensão, A Escrita de Si, como instrumento de visibilidade para os trabalhadores terceirizados do Cefet. Eu coordeno esse programa junto com o meu amigo Nelson Nunes. E quando nós pensamos, na escrita desse livro, o programa ainda era um projeto. Então eu vou contar um pouquinho como que surgiu a ideia do projeto e como que chegamos nesse produto final, que é o livro que nós estamos aqui para apresentar hoje no Palavra de Escritor. Agradeço o convite, acho muito importante esse projeto, acho que é um grande incentivo à leitura e vamos conhecer um pouquinho como que funciona da ideia de fazer um livro até de fato ele se transformar num livro. Esse livro ele tem uma peculiaridade que eu e o Nelson Nunes somos organizadores do livro, mas nós não somos os autores. Ele é um compilado de narrativa de vida de trabalhadores terceirizados. Então, contando um pouquinho do projeto. O projeto ele surgiu em 2018. É um projeto de extensão e veio do desejo que nós tínhamos de trabalhar com o público terceirizado, principalmente que trabalha na limpeza, porque nós percebemos que a extensão ela é um meio de inserir dentro da universidade, dentro das escolas, aqueles que não têm acesso. E dentro da escola tem pessoas que também não têm esse acesso, que foi o que a gente percebeu. Então a gente se engajou para escrever um projeto que contemplasse esses trabalhadores. Nós tivemos algumas conversas com eles e a maioria queria um curso. Então nós quebramos a cabeça o que poderíamos fazer. Juntamos com o departamento de linguagens, o Deltec, chamamos alguns professores que toparam essa empreitada e escrevemos um projeto que a base dele fosse um curso de escrita e oralidade para esses trabalhadores que estavam inseridos lá na escola. E aí, a partir desse momento, a gente começou a pensar o que nós trabalharíamos com eles, o que era interessante para nós e para eles, E percebemos que a gente não conhecia muito da história deles e de como a gente reconhece as nossas identidades quando a gente fala sobre nós. Então, eles passam por um processo, sim, de invisibilidade, que a gente percebeu bastante também. Eles falaram muito sobre a questão do uniforme, então muitos que estão de uniforme não são vistos. Tem até um professor, se não me engano, da USP, se eu estiver errado, por favor, quem for editar, corrija aqui para mim, que era um professor doutor e para escrever, na verdade, o doutorado dele, ele fez uma pesquisa que ele se vestia de trabalhador da limpeza. E ele passou despercebido. Colegas deles não perceberam que era ele ali naquele uniforme. Então, como o uniforme ele é capaz de nos invisibilizar? Então, a nossa ideia era dar um pouco de visibilidade, autonomia e de reconhecimento de identidades. A partir daí, a gente foi pensando um curso que abordasse língua portuguesa e que tivesse norteadores. Norteadores como eu e minha família, eu e minha infância, eu e minha condição profissional, porque a partir daí a gente ia conseguindo elaborar, a gente vai elaborando quem somos nós. Então, quando a gente busca na nossa infância, busca naquilo que a gente viveu, a gente consegue entender o lugar que a gente está ocupando. Então, foi um processo durante um ano, com aulas de português, os professores, nós dividimos as turmas a partir de um questionário de identificação, para poder ver quem estava ali já sabia ler e escrever, quem já tinha passado pelo ensino fundamental, e a partir daí nós dividimos as turmas. Então a gente tinha 3 turmas. Uma turma que não sabia mesmo ler nem escrever, uma turma que lia e escrevia com dificuldade e uma turma que tinha um pouquinho mais de habilidade na escrita. E aí a partir daí a gente contou com professores engajados para poder despertar neles o processo da escrita. Eu aqui não vou falar de toda a equipe do projeto, porque é uma equipe grande, uma equipe engajada. Então, no livro tem o nome de todos os participantes. Quero ressaltar que ninguém faz um livro sozinho, que ninguém trabalha sozinho. Nós tivemos uma grande experiência, eu e o Nelson, porque foi o nosso primeiro livro.
Então, a gente não sabia, a gente não tinha verba para edição, não tinha verba para revisão. Então, nós fizemos todos com a nossa equipe e eu vou contar aqui o passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender que nós iríamos ter um livro no final do projeto. O livro era o resultado do projeto. Então, durante um ano, dentro da sala de aula, os professores foram trabalhando essas narrativas. Então, trouxemos muitos vídeos, muitos exercícios e o produto final era um texto autobiográfico. Então, eles fizeram esse texto autobiográfico, os professores corrigiram de acordo com as regras do português e devolveram para eles. Aqueles que não sabiam ler nem escrever, que estavam no processo de alfabetização durante o projeto, nós trabalhamos com entrevista e depois a gente transcreveu. Então, foi também através da oralidade, que é algo que a gente também tem muita vontade de trazer, né? Muita gente não sabe ler nem escrever, mas tem histórias maravilhosas para contar. Então, como é que isso funciona nesse mundo acadêmico, né? Então, a gente quis trazer também a história de todos que participaram do projeto. Depois que esses textos ficaram prontos, nós passamos por uma revisora, que também era professora do projeto. Ela revisou todos, nós devolvemos esses textos revisados para os trabalhadores e eles leram e deram um ok para a gente. E aí, a partir daí, nós começamos a organizar o livro. Então, convidamos uma professora para poder fazer o prefácio. Eu e o Nelson escrevemos a apresentação e a partir daí vieram as narrativas. Então o livro ele é composto da narrativa desses trabalhadores, cada um contou a sua própria história. Então o que está escrito nesse livro são recortes que eles resolveram fazer da própria vida, já baseado nesses rumos que nós demos sobre infância, sobre profissionalização. A gente conseguiu perceber, né? Você, leitor que vai aí ter esse livro em mãos para poder ler, você vai perceber que existem muitas narrativas que se entrecruzam no momento em que eles pararam de estudar para poder trabalhar, no momento em que retornam para a escola já mais velhos, já com uma responsabilidade de ter uma família, né, de trabalhar muito, voltar para casa, ter que cuidar da casa e ter que estudar à noite. Então, são histórias que estão no nosso cotidiano, que estão no nosso dia a dia, de pessoas do nosso lado e que muitas vezes a gente não para ouvir. Então, esse livro foi uma ideia de que essas narrativas pudessem ser lidas pela maioria das pessoas, né, que muitas vezes não estão... A narrativa dessas pessoas não estão nos livros. Elas estão na oralidade, então a gente quis trazer a oralidade para o papel. E depois dessa revisão, desse ok dos trabalhadores, a gente foi juntando o livro. A diagramação foi feita no Cefet, então pela equipe de diagramação do Cefet. A gente resolveu colocar imagens, né? Porque a gente não queria colocar foto, porque eu acho que a foto ela dá uma outra cara para o livro. Então nós fizemos caricaturas. A nossa diagramadora querida também, que está na equipe do livro, ela fez caricaturas de todos os trabalhadores. Então você identifica eles. Eu senti isso no Cefet. Muitas pessoas, você conhece tal pessoa? Não sei quem é. Mas aí você mostrava a foto, sim, eu sei quem é. Por quê? Muitas vezes a gente passa pelas pessoas e não sabe nem o nome delas, né? Dá um bom dia e acha que só isso já é colocá-los em visibilidade. E a gente trabalha para que essas histórias sejam visíveis, essas pessoas sejam visíveis. Nós percebemos que muitos deles, por mais que estivessem trabalhando dentro de uma instituição de ensino, há muito tempo não sentavam numa cadeira de sala de aula, né? Muitos deles não sabiam como funcionava o Cefet, achavam inclusive que tinha que pagar para estudar no Cefet. Então a gente pôde perceber no início um certo temor de sentar naquelas cadeiras que eles mesmos tinham acabado de limpar e depois uma vontade muito grande de continuar estudando, de ser também produtor do conhecimento. Então, a gente trabalha nessa horizontalidade de troca, né? Eles trazem pra gente, a gente ensina pra eles, eles ensinam pra gente. E aí, a partir daí, nós fomos juntando os livros, convidamos alguns professores para poder fazer parte também do livro. Então tem o relato dos 3 professores que trabalharam no projeto e aí surgiu Narrativas de Vida dos Trabalhadores Terceirizados do Cefet-MG. É um livro muito bonito graficamente, é um livro mais bonito ainda quando você lê as histórias dessas pessoas e
ele foi financiado, né? A impressão dele foi financiado pelo edital de extensão que nós fomos aprovados. Então, ele foi custeado pelo Cefet. Para que a gente conseguisse isso, a gente teve que fazer uma parte burocrática, que eu não sei se é interessante aqui para o vídeo, mas é um trâmite que acontece dentro do governo federal para que você tenha acesso aos recursos. Então, são licitações, a empresa mais barata pôde fazer a impressão desse livro, e a partir daí a gente foi fazendo passo a passo. Não foi um processo fácil, foi um processo de muito aprendizado, uma vez que eu nunca tinha sido organizadora de nenhum livro, mas foi um processo muito gratificante quando a gente recebeu o livro na mão. Mais gratificante ainda quando a gente entregou esse livro para os trabalhadores e eles puderam ver suas histórias ali impressas no papel, puderam conhecer as histórias de colegas que às vezes eles também não conheciam, e eu acho que é isso. Meu nome é Nelson Nunes, sou técnico administrativo do Cefet, sou formado em jornalismo e mestrado em estudos de linguagens. Eu já tinha participado de edição de jornais, de revista, mas foi a primeira vez que participei de um projeto, de um livro tão perto, né? E foi uma experiência significativa para mim, principalmente por causa dos textos, né, dos nossos alunos do projeto. Eles nos levam assim para o passado, para a vida de cada um deles, né, para as experiências deles, que são experiências fantásticas, experiências de luta, experiências de conseguir alcançar o objetivo que eles tinham, experiência de dores também com as famílias. É um livro que vale muito a pena ser lido, porque as experiências das pessoas que estão ali são muito bonitas, né? E espero que todos gostem do livro e que possam curtir esse livro. Em breve nós o disponibilizaremos online também. Abraços. Queria agora deixar um pouquinho para eles falarem o que eles acharam do livro, né? Como é que foi participar desse processo. É um pedacinho, mas para vocês conhecerem a cara de quem está, de fato, narrando esse livro. Jussara, bom dia. Bom dia, Renato. Jussara, o que você achou do nosso livro Escrita de Si? Muito bom, maravilhoso, gostei muito. Josefa, o que você achou do livro Escrita de Si? Gostei, achei muito bonito, maravilhoso. O que elas fizeram com a gente foi muito bom e é para continuar de novo. Elizabeth, o que você achou do livro Escrita de Si? Para mim foi bom. Foi um prazer ter participado. Né? Foi maravilhoso, né? Não só para mim, para todo mundo que participou, foi bom. Ivanete, o que você achou do nosso projeto, junto com a Ju, a Mariana, o Nelson, do nosso livro Escrita de Si? Eu achei muito legal, muito interessante mesmo, né? Ter feito esse livro, inclusive colocar nossas fotos, nossos nomes, eu achei muito interessante. Aline, o que você achou do livro Escrita de Si? Bom, eu achei muito bacana, eu li algumas partes, a minha livro eu li com vocês, com meus pais, todo mundo gostou. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Foi algo que dá para a gente guardar, usar para outras pessoas mais à frente. Foi algo muito bom, eu gostei. Lidiane, o que você achou do projeto do livro Escrita de Si? Eu acho uma coisa muito importante, né? Porque poucas pessoas que dão esse tipo de oportunidade para a gente, eu gostei muito. Esse livro fez alguma mudança na sua vida? Para mim fez muita. Foi muito satisfatório você ter seu nome registrado num livro pela primeira vez? Sim. Então, você gostou do projeto? Amém. Wesley, o que você achou do nosso projeto, do livro Escrita de Si? Bom, Escrita de Si, né, veio assim, no momento que para ajudar a gente a facilitar a nossa vida, né? Através do Escrita de Si a gente aprendeu a escrever mais, falar mais um pouco melhor, e é muito bom, né, a gente ter um pouco da nossa história assim contada, né, para todo mundo estar podendo saber de onde é a nossa essência, de onde a gente vem,
E é muito bom também ter nosso nome no livro, né? Quem não queira, né? Agradecer aí a Ju, né? E os demais colaboradores, né? Que ajudaram a gente. E é isso. Arnete, o que você achou do livro Escrita de Si? Achei muito interessante e importante. Ariana, eu quero te perguntar o que você achou do nosso livro Escrita de Si? Eu achei muito interessante, muito bom, cada um contando um pouco da sua história, né? Aí a gente pôde conhecer os nossos colegas, né? Então, assim, eu achei muito bom, eu gostei muito de todas as histórias, de todo mundo. Fran, o que você achou do livro Escrita de Si? Eu achei muito interessante, eu achei muito bonito, bacana as histórias. Cada um, né, foi falando o que passou, né, na vida. E eu nunca imaginaria que poderia participar de um livro tão interessante desse. Eu gostei muito. O que você achou do nosso livro Escrita de Si? Foi ótimo a gente participar desse livro, tendo assim, um livro escrito por nós mesmos, falando da nossa vida, da escola, da família, assim todos podem conhecer um pouco da gente, além daqui da limpeza. Eu quero te perguntar, Jolita, te fazer uma pergunta, é o seguinte, o que você achou do livro Escrita de Si, o livro que nós mesmos compomos? Oi, Reinaldo, eu achei muito interessante, muito bom, meus filhos gostou, o Ivan, né, sempre direto ele lê, gostou também, né? Então foi uma coisa boa que a gente ficou conhecendo, sabe, as coisas dos colegas, né? Conhecendo mais dos colegas, conhecendo mais professores do Cefet, né? Então eu achei muito legal. Bom dia, o que você achou do nosso livro Escrita de Si? Ó, Reinaldo, eu achei uma iniciativa muito bonita das meninas, porque eu já estou aqui há 9 anos e você há 26, e tinha muita história aqui que a gente não conhecia. E através do livro, a gente, né, pôde aproximar da história de cada funcionário. Então eu achei o livro, uma iniciativa delas muito bonita, e assim, e conhecendo, né, a história de todos, os sonhos, as vontades. Então foi uma coisa muito bonita para nós, viu? Parabéns. O que você achou do livro da Escrita de Si? Bom dia, Patrícia. Esse livro Escrita de Si, ele veio para dar inspiração, né, ao pessoal que é menos instruído na nossa cultura brasileira e também no nosso ensino. Então esse livro, ele trouxe muita importância na vida, né, do pessoal que trabalha conosco aqui. Por exemplo, eu li a história do seu Adão, que o sonho dele é comprar um sítio lá em Três Marias, quando aposentar, e viver o resto da vida dele lá tranquilo. Então tem várias outras histórias que eu vi, como a Flávia, a Claudete. Então nesse livro a gente viu que o pessoal dispôs, né, a colocar um pouco do seu passado nesse livro. Então, para mim, muito bacana. Ah, tá. Muito obrigada, viu, Reinaldo? Valeu. O que você achou do livro Escrita de Si? Bom dia, eu achei um excelente livro, a biografia sobre cada um dos funcionários, né, dos servidores, contando um pouco da sua história. É interessante que a gente trabalha todo dia com pessoas que a gente não faz ideia como que é a vida de cada um. E o livro retrata sobre isso, falando um pouquinho do cotidiano, da infância, da juventude de cada um, inclusive a minha. Eu achei super interessante do projeto Escrita de Si. Ronaldo, bom dia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos do Escrita de Si. Ronaldo, o que você achou do nosso projeto, o livro elaborado, né, com toda a nossa turma, nosso pessoal terceirizado aqui do Cefet? Olha, eu achei interessante saber da história dos colegas, dos amigos, né? E é interessante, principalmente a sua mesmo, da história lá, da gente estudando na sala de aula, você contando a sua história, de onde você veio, o que você fazia antes, entendeu? Fora dos outros pessoal. Eu achei muito bom. Um pouquinho, eu gostaria só de finalizar dizendo que o projeto continua em atividade, que esse ano a gente vai lançar um novo livro que vai abranger narrativa de vida de trabalhadores de outras unidades do Cefet, que são unidades de Contagem de Divinópolis, que a gente ampliou o projeto em 2020, né? Foi aí que ele se transformou em programa, então a gente conseguiu atingir esse público e
também tem um livro de cartas que foram trocadas durante a pandemia entre esses trabalhadores e servidores do Cefet. Então já tem mais um livro aí no forno saindo. O que eu queria ressaltar da feitura desse livro, de que nós achamos muito importante, é que como contar suas próprias histórias te empodera, como você consegue perceber que isso foi importante para eles e mais importante ainda para nós, leitores, que temos acesso a histórias que a gente não teria nas prateleiras das livrarias. Então, eu agradeço toda a equipe que participou. Eu gostaria de falar o nome de todos, mas eu tenho medo de esquecer de alguém, porque são muitas pessoas, são mais de 20 pessoas envolvidas para que isso tivesse aqui. Então, hoje eu estou sendo porta-voz desse livro, porque eu fui uma das que encabeçou. Mas sem toda a equipe, esse livro não existiria. Então, realmente, meu muito obrigado. E dizer que se vocês têm uma vontade, se vocês têm um sonho mesmo, vai atrás dele, porque pode não ser fácil, mas a gente consegue. E hoje eu sou muito feliz por ter esse livro em mãos e de saber que muitas pessoas terão. Se você estiver curioso para saber onde que você vai achar esse livro tem na biblioteca de todos os Cefets, a gente já enviou para as bibliotecas. A gente tem um acervo também do projeto, então caso vocês queiram, procure a gente no nosso Instagram, chama A Escrita de Si, nas nossas redes sociais também. Temos vídeos no YouTube e a gente tem outros projetos concomitantes a esse do livro, que se quiserem conhecer um pouco mais, serão muito bem-vindos. Um abraço e sigamos escrevendo.